Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia, pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. É isso aí, galerinha, estamos online! Fala, fala, galera! 1º de janeiro, nosso primeiro dia aqui com monitoria, né? Na verdade, já saímos da monitoria, eu que ainda não saí, de 2020, pelo visto, né? A gente já tá aí dando uma revisada em alguns temas mais específicos pro Enem, mais voltados aí nessa reta final, né? E aí hoje a gente vai falar um pouquinho sobre crise de refugiados, mais especificamente na Europa. Claro que não tem como a gente não tocar no relacional, né, com a origem desses refugiados, com o local de origem deles, mas a gente vai tratar principalmente 2 desdobramentos no continente europeu, beleza? Então a gente tem algumas questões para fazer aí ao longo também, para ir fixando justamente isso que a gente vai conversar. E se vocês tiverem algum tipo de dúvida, vocês mandem pra gente na plataforma. Olha só, pra gente começar, pra gente falar de refugiado, que é um tipo de imigrante, a gente tem que entender a diferença básica em alguns conceitos voltados aí relacionados para esse deslocamento populacional, ou seja, para o deslocamento do ser humano no espaço. Quando a gente trata, né, em relação à entrada, ou seja, a chegada de um indivíduo em algum país, em algum novo continente, a gente está falando então de uma imigração. Por isso a gente vai chamar esse cara, por exemplo, também de imigrante. Agora, quando a gente trata da saída dele, claro que todo processo de saída remete também a um processo de chegada, tá? Isso vai depender do referencial. Mas quando a gente fala aqui especificamente da saída, a gente está retratando um processo de emigração, ao passo que esse cara que sai é o emigrante. Beleza? Então, em se tratando de refugiados, a gente está falando principalmente dessas pessoas que saíram e que estão chegando num outro local, ou seja, que estão buscando refúgio em algum lugar. E dá uma olhadinha só para esse mapa. Esse mapa ele tá mostrando aqui pra gente, né? Um mapa não, né? Um infográfico. Dados aqui, né, de 2015, mostrando as áreas em que mais surgiram, né? Mais fomentaram aí os números de refugiados. E aí a gente pega aqui parte, né, do continente africano, com destaque aqui para a África subsaariana, a parte central dela. E um destaque para o Oriente Médio. Dentro do Oriente Médio, a gente pode até fazer um enfoque aqui no que mais vai estar remetendo pra gente, que no caso é a Síria. Claro que esses números aqui, eles já têm uns anos, eles já estão um pouquinho desatualizados, né? Foi o mais recente que eu consegui achar, mas já mostra pra gente justamente a proporção do número de refúgios. E o que seriam, então, né? Na verdade, para onde que iriam, então, essas pessoas? 2 dados aqui pra gente analisar isso. A origem deles, que a gente viu isso já ali no mapa, meio que espacializado, já vimos que a Síria é o país que mais está aí, né, digamos, emitindo refugiados, né, que mais promove a saída dessas pessoas buscando refúgio. Seguido aqui do Afeganistão, Somália, Sudão, Sudão do Sul, Congo, Mianmar já mais para a Ásia, República da África Central, Iraque e Eritreia. Ou seja, o grosso dos países que mais tem aí, né, pessoas saindo, buscando refúgio, a gente está tratando de países que são mais especificamente do Oriente Médio e do continente africano. Claro, Mianmar está aqui na Ásia, o Oriente Médio faz parte da Ásia, mas está mais para o leste asiático. Agora, quando a gente olha, né, para os países que mais acolhem esses refugiados, isso muda um pouco o nosso parâmetro.
Até porque a gente fala muito, né, dessa questão dos refugiados na Europa. De fato, isso é uma questão, de fato chegam muitos na Europa, mas o grosso mesmo busca se refugiar, busca como destino países mais próximos do seu entorno, países inclusive que vão ter uma proximidade cultural, linguística, religiosa. Até porque a gente já sabe, né, que, cara, esse imigrante ele sofre diversos preconceitos que a gente vai entender como uma xenofobia, em alguns casos também racismo. Então ele vai buscar sociedades, né, que são mais semelhantes à dele de origem. Por isso que a Turquia, por exemplo, vai ser aí, né, um país que vai receber bastante desses refugiados, como proximidade cultural, mas também como porta de entrada para a Europa, seguido do Paquistão, Líbano, Irã, Etiópia, Jordânia, Quênia, Chad, Uganda e, por último, aqui a China, dando aí uma deslocada até nesse eixo aqui de países. Reiterando o que a gente falou, né? A maior parte deles, então, vão buscar países vizinhos, países que têm algum tipo de semelhança cultural. E aí, olha, primeira questão já de cara pra gente falando o seguinte: considere o texto sobre deslocamento populacional. A perseguição aos judeus e aos outros grupos étnicos e religiosos durante a Segunda Guerra Mundial alertou o mundo para a necessidade de ampliar a proteção internacional às vítimas de perseguição e de estruturar um programa de asilo que envolvesse o maior número possível de países. Em meados dos anos 2010, o mundo conheceu o início de uma crise provocada pelo deslocamento geográfico de pessoas em dimensões globais. Trata-se da maior crise desta natureza desde a Segunda Guerra Mundial. Segundo dados da ONU, o número de pessoas deslocadas por guerras, perseguições de toda ordem e conflito, além daquelas que se deslocam devido a eventos ambientais extremos, atingia cerca de 60 milhões, considerando os que se deslocaram interna e externamente. Um dos maiores fluxos dessas pessoas passou a ocorrer no Oriente Médio e da África em direção à Europa, que é exatamente o que a gente está tratando, né? O deslocamento mencionado no texto refere-se à categoria demográfica especificamente denominada como quê, né? E claro, com base até já no nosso tema da aula, né, a gente já consegue matar, realmente ela é bem tranquila, mas a gente consegue aproveitar aqui para dar uma aprofundada na definição, né, no conceito de refugiado. Para a ONU, o que é um refugiado? Quem são os refugiados? Refugiado é toda pessoa que está fugindo do seu país de origem em função de uma perseguição religiosa, étnica, política, muito ameaçada, né, no contexto de sobrevivência dessa pessoa. Ou ela sai, ou ela tem uma probabilidade ali, né, de morrer, de não conseguir sobreviver naquele conflito. Então, por isso, é um refugiado, ele não é um simples imigrante buscando melhores condições de vida. Ele está tendo aí uma busca justamente, né, de sobrevivência, não apenas de melhorar de vida, tudo bem? É uma questão ainda mais básica, é como se a gente voltasse alguns passos atrás. E a própria questão, ele trata pra gente ler algumas questões também, né, algumas motivações relacionadas ao âmbito do ambiental. Aí a ONU, ela não reconhece uma catástrofe natural, alguma coisa de um desastre do tipo, provocando aí um refugiado, uma busca por refúgio. Mas isso já é um debate mais atual, já vem sendo meio que levantada essa pauta, né, de também incluir o refugiado ambiental como o refugiado geral aí caracterizado da ONU. Por exemplo, se a gente fosse falar, né, do caso do Haiti, do terremoto que teve em 2011, que diversos haitianos, então, eles saíram do país, eles vieram parte para o Brasil, outros para outros países da América Latina. Se a gente for falar do ciclone de Moçambique, que é mais recente, né, também promoveu aí uma saída relativamente massiva do norte de Moçambique. Eles, pela literatura, né, pelo conceito da própria ONU, não são considerados refugiados, mas é justamente esse debate que vem visando ampliar também essas pessoas como refugiados. Mas fato é, então, que a gente pode denominar essas pessoas como a gente está falando aqui já do próprio tema da aula, por isso a letra B. Tranquilo? Espero que sim. Então vamos dando sequência. Pra gente falar, né, desse caso aí do boom de refugiados, que essa questão mesmo tratou pra gente, né, que aumenta muito ali, né, de origem do Oriente Médio, da África pra Europa, isso tem um contexto. Claro que já vinha acontecendo um pouco, mas o boom, falar da crise, falar desse auge do número de pessoas buscando refúgio, sobretudo no continente europeu, tem uma relação muito intrínseca com a Revolução de Jasmim, ou também como vocês conhecem, né, como a Primavera Árabe. A Primavera Árabe, ela vai acontecer ali no final de 2010, início de 2011, e tem uma relação, tudo tá muito interligado, né, gente? Tem uma relação com a crise de 2008.
Essa crise de 2008, ela vai se alastrando no mundo, né? É uma crise global. As crises, normalmente, hoje em dia, elas atingem muito rapidamente essa escala global. E justamente quando ela vai chegando nesses países, né, do mundo árabe, por isso, né, Primavera Árabe, isso vai gerando uma certa, como é que eu posso falar, instabilidade na população. Até porque, se a gente for associar o contexto político, boa parte desses países, Egito, Líbia, Tunísia, Síria, Afeganistão, eles já vivem governos ditatoriais, de maioria, tá? Que estão com o mesmo governante ou com o mesmo partido político há uns 25, 30 anos. Então a gente está falando aí de uma juventude que tem uns 20 e poucos anos, que nunca votou por um representante, que não sabe como é, né, ter essa representatividade na política. E num contexto de crise econômica, isso fica ainda muito mais evidente. As pessoas passam a ficar mais descontentes ainda com essas estruturas políticas. Então, como que começa essa Primavera Árabe? Esse carinha que está sendo representado aqui para vocês. O nome dele era Mohamed Bouazizi, ele era um feirante, por isso tem aqui esse carrinho de feira, né? Ele vendia fruta, verdura, legumes, essas coisas, na Tunísia. E esse cara, ele tem o seu carrinho tomado pelos policiais da Tunísia. Desesperado, num contexto de crise econômica, sem ter, inclusive, né, ali a sua fonte de renda garantida, que acabou de ter sido tomado pela força policial, ele se taca fogo. Ele se taca fogo em plena praça pública e isso faz dele, né, virar rapidamente um mártir nessa história. Ele não morre imediatamente, ele morre alguns dias depois e essa história dele ter se tacado fogo de modo desesperado, ela vai se espalhando por outros países do mundo árabe que vivem situações semelhantes de governos ditatoriais, né, já há bastante tempo, em que se encontravam, num contexto de crise econômica. E as pessoas passam a se colocar no local do Mohamed Bouazizi. E aí, a gente tem, então, o surgimento da Primavera Árabe, justamente essa onda da busca pela queda desses governos e aí de um governo mais democrático, né, um governo mais representativo. Isso vai ser feito, né, a partir de uma mobilização popular tamanha, a exemplo, né, das ocupações na Praça Tahrir. A Praça Tahrir é a principal praça que tem no Cairo, no Egito. E como é que então essa notícia sai da Tunísia, chega no Cairo, chega na Síria, chega na Argélia? Como é que isso se difunde? Principalmente, né, pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo Twitter e pelo YouTube. O Instagram, na época, ali, 2010, não tinha tanta fama quanto tem hoje, né? Mas também já era um pouquinho usado. Essas três vão ser as principais, né? O Facebook, o Twitter e o YouTube. E é a partir dessas redes sociais que não eram diretamente controladas por esses governos que as pessoas, então, passam a veicular como que essas manifestações que a gente viu ali, exemplo das ocupações na Praça Tahrir, elas vinham então sendo reprimidas? Como que o governo respondia a isso? E aí, como é que fica essa estrutura, né? Claro que, considerando até os dias atuais, né, isso aqui também já se alterou um pouco e outras nem tanto. Tanto que se a gente for buscar para ler um pouquinho mais sobre isso, né, alguns autores, alguns pesquisadores, né, estudiosos, eles vão falar que depois da Primavera Árabe, a gente entrou num processo, né, num período chamado, né, de inverno árabe, no sentido de que mudar essa estrutura política, pedir a queda desses governantes e instaurar uma democracia, isso não é algo tão simples. Algo que já estava aí há 30 anos, 40 em alguns casos. Então, mudar toda essa estrutura, reformular partidos, as pessoas saberem votar, terem representantes, uma representatividade que de fato inclua todos, as maiorias e as minorias, isso não é simples. E aí, por isso que alguns falam nesse inverno árabe, porque quando passa por esse movimento aí, né, essa euforia das ocupações, o que vem depois, na maior parte, é uma grande instabilidade política. O que faz a gente entender já é o caso da Síria. Mas antes da gente falar da Síria, dá só uma olhada nesse infográfico. Deixa eu sair daqui da frente para vocês poderem ver direitinho. Olha só, ele dá todos os casos aqui pra gente, dos principais, né? Ele mostra aqui, por exemplo, 4, né? Vamos dizer assim, são principais. O da Tunísia, que é onde começa, né? O Abidine, né? O Ben Ali, ele sai depois de uns dias, ele acaba renunciando o cargo dele. No caso do Egito, né? O Hosni Mubarak, em função daquelas pressões, né, da ocupação da Praça Tahrir, ele também sai depois de uns dias. E claro, de novo, né,
não surge um presidente eleito assim tão rápido, não conseguem manter um governo assim tão rápido, então isso tudo é muito instável. No caso da Síria, a gente vai comentar mais pra frente, né? O Bashar al-Assad, ele permanece, mas não reconhecido por alguns, reconhecidos por outros. E o caso mais extremo que a gente pode destacar é o caso da Líbia, em que o Gaddafi, esse carinha aqui, né, o Muammar Gaddafi, ele sai morto em praça pública. As pessoas se revoltam e realmente matam ele em praça pública. E aí vamos dar um foco então na Síria, que o caso da Síria é o que vai dar aí, digamos assim, um caldo bem significativo para a gente falar dessa crise dos refugiados. Porque falar no caso da Síria, né, o que a gente vai ver nessa questão, a gente tem, digamos assim, uma geopolítica que ela é bastante complexa e bastante confusa, porque a estrutura, né, digamos assim, como é que o Bashar al-Assad ele chega no governo? Ele chega no governo, né, no status lá, né, de líder máximo político da Síria, porque antes o pai dele era. Quem era o pai dele? O Hafez al-Assad, um cara que no período da Guerra Fria já tinha como apoio a antiga União Soviética. E é por isso que a gente entende hoje que o Bashar al-Assad ele tem um apoio muito forte da Rússia, ele tem um apoio muito forte da China, enquanto que, por exemplo, os Estados Unidos, na verdade, eles vão apoiar as milícias que são contra o governo do Bashar al-Assad. Mas no meio disso tudo, também alguns grupos rebeldes, né, alguns grupos fundamentalistas mais radicais, também ascendem, a exemplo do Estado Islâmico. Olha só essa questão. Em Beirute, no Líbano, quando perguntado sobre onde se encontram os refugiados sírios, a resposta do homem é imediata: em todos os lugares e em lugar nenhum. Andando ao acaso, não é raro ver, sobre um prédio ou num canto de calçada, ao abrigo do vento, uma família refugiada em volta de uma refeição frugal, posta sobre jornais como se fossem guardanapos. Também se vê, de vez em quando, uma tenda com a sigla Acnur, Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, erguida em um dos raros terrenos vagos da capital. E aí, repara como reafirma o que a gente falou, né? Que boa parte desses refugiados, eles vão para países vizinhos e que têm culturas semelhantes. Olha só, o Líbano é um desses. A gente tinha visto lá no próprio gráfico, né? Olha o que ele pede. O cenário descrito aponta para uma crise humanitária que é explicada pelo processo de quê? Letra A. Migração massiva de pessoas atingidas por catástrofe natural? Não, é uma questão de um conflito civil, é uma guerra civil, uma perseguição, inclusive, né? Então descarta aí essa letra A. B. Hibridização cultural de grupos caracterizados por homogeneidade social. Embora sejam semelhantes, eles não são homogêneos. E a ideia não é simplesmente fazer uma mistura. Até porque eu vou misturar, tornar híbrido aquilo que era homogêneo. Também não faz sentido, né? Descarta essa B. C. Desmobilização voluntária de militantes cooptados por seitas extremistas. Desmobilização. Na verdade, toda aquela instabilidade política da Síria favorece uma mobilização de alguns grupos mais fundamentais. Então, descarta aí a C. Olha D. Peregrinação religiosa de fiéis orientados por lideranças fundamentalistas. E, gente, não tem um caráter de ser uma peregrinação. Não é algo temporário, né? Que eles vão em função de um período religioso e retornam. É uma fuga. Então, também elimina D. Por fim, a E, que fala da desterritorialização forçada de populações afetadas por conflitos armados. E aí sim é uma verdade, porque o que é o processo de desterritorialização? Lembra que a gente falou que ao passo que aquele indivíduo, aquele cara, aquela mulher, aquela criança, eles estão saindo, que eles são emigrantes, eles também são imigrantes? Pois é, ao passo que ele sai, ele perde o vínculo com o seu local de origem. Ele perde o vínculo com aquele local que ele já frequentava, com onde ele cresceu, onde ele estudou, aonde ele foi no cinema pela primeira vez. Ele perde esse vínculo porque ele está mudando de espaço, ele está mudando de lugar. Mas ao mesmo tempo que ele perde, ele vai se inserir num novo. Então, se inserir num novo, ele reterritorializa. Claro que pode não ser a mesma coisa do que era no local de origem, mas ainda que ele se reterritorialize de modo precário, ele vai sim se reinserir num lugar novo. Então, por isso que a gente fala de uma desterritorialização forçada, porque ele perde o vínculo com seu território de modo compulsório, de modo forçado. Forçado pelo quê? Por esses conflitos armados. E aí, por isso que a nossa 2 aí fica com a letra E. Tudo bem, gente? Tá indo? Espero que sim, né? E aí sim, vamos lá, como é que a gente fala, né, dessa saída das pessoas, em que condições elas saem? Essas saídas também já são bastante noticiadas, a gente já vê isso há bastante tempo, né? E aí nós temos duas opções, basicamente, né? Por terra, que a gente pode ver, tem alguns vídeos no YouTube, inclusive, de jornalistas acompanhando a migração deles, né, por terra mesmo, ou por mar.
Por mar, principalmente, né, se a gente for falar ali da Síria e de alguns países do continente africano, atravessando o Mediterrâneo, eles estão ali na Europa. Então, por isso que por mar, às vezes, acaba sendo até mais rápido. Só que como é que vão esses botes, como é que vão esses barcos? Sempre vão superlotados, correndo o risco de naufragarem, justamente na perspectiva de fuga total, né, de sobrevivência, e chegando lá no nosso destino, a gente vê como é que faz. O importante é sair, não importa como. Então, muitos dessas embarcações, né, várias pessoas estão olhando aqui para cima, né, provavelmente é um drone, alguma coisa, um helicóptero, não sei. Muitas dessas embarcações, elas às vezes nem chegam no seu destino final, às vezes elas... como é que falam? Gente, esqueci o nome. Afundam, obrigada. Às vezes falta o básico, né? Elas afundam. E aí, nessa de afundar, muita gente não sobrevive. Um ou outras vezes sobrevive. Também já vimos diversas charges sobre isso, né? E chegando lá, não apenas, né, se a gente for falar, né, dessa fuga que ela já é completamente desumana, que já nem todo mundo sobrevive, nem todos conseguem bancar uma fuga, até porque isso também não é tão barato. Se a gente for pensar, né, que às vezes o dono daquele barco, ele cobra um dinheiro, né, às vezes tu passa um tempo juntando dinheiro e tu não consegue, deu alguma coisa errada ali no teu barco, não pôde sair, afundou, tu ainda perdeu seu dinheiro. Mas aqueles que chegam, que já é um número ainda menor, que já foram filtrados nesse processo de travessia, quando chegam lá, ainda sofrem com xenofobia e com racismo, que são os dois principais preconceitos voltados aí, né, para esse caso que a gente está falando dos refugiados. Isso aqui é um exemplo, né, de uma propaganda política, deixa eu sair da frente para vocês verem, de um partido português ali por volta, né, de 2014, mais ou menos. Olha só o que eles falam. Imigração, nós dizemos não. Eles associam o imigrante a quê? A criminalidade, a abuso, né? A desemprego, multiculturalismo, baixos salários, subsídio, dependência, fronteiras abertas. E isso não tá explícito aqui, né? Mas se a gente for falar, as ovelhas que são aí representadas pelos imigrantes, né, são ovelhas negras, enquanto que o português aqui, né, representado por esse partido, é uma ovelha branca. Então, repara como tem o caráter, né, que a gente tá falando, xenofóbico, racista e etnocêntrico, né? Porque, inclusive, ele também é contra aqui, né, esse multiculturalismo. É um discurso extremamente preconceituoso que, no contexto, né, de crise econômica que a Europa também é afetada, a gente comentou sobre isso, eles vão logo apontarem para o elo mais fraco. A gente está na crise, por quê? Porque esse imigrante, ele vem para cá e rouba o nosso emprego. Por isso aumenta o desemprego, por isso que eu tô recebendo pouco, por isso que aumenta a violência, porque esse cara, ele vem para me roubar, esse cara vem para vender drogas. Então, repara, é um discurso que é valorizando muito, né, o seu eu nacional, a sua nacionalidade, digamos assim, mais pura, e o outro que é inferior. Num sentido pejorativo, não no sentido do outro ser diferente, mas no sentido de o outro ser abaixo. E junto disso, né, alguns grupos, alguns casos mais extremos, né, a gente vê também a ascensão de grupos e discursos neonazistas reiterando pra gente essa noção, né, de uma raça mais pura, de uma nação mais pura, de uma etnia, né, mais pura, justamente botando em posição de inferioridade aquele outro, aquele estrangeiro, sobretudo aquele refugiado. Galera, isso vai explicar pra gente várias outras coisas, mas pra gente dar um foco aqui agora, isso vai explicar pra gente também o processo de saída do Reino Unido da União Europeia, né, o processo do Brexit. E por quê? Vamos só comentar aqui pra gente ponderar a coisa que é básica, mas que às vezes a gente confunde corriqueiramente e é normal. Só pra gente não confundir, tá? Olha só, a gente tem aqui dentro da Grã-Bretanha, que é toda essa ilha, a Inglaterra. Dentro da Grã-Bretanha, então, nós temos a Inglaterra, o País de Gales e a Escócia. E o que nós chamamos de Reino Unido, que é o que saiu da União Europeia? Todos os países que estão na Grã-Bretanha, País de Gales, Inglaterra e Escócia, e a Irlanda do Norte. Todos eles que respondem à coroa, né, da Rainha Elizabeth, que está aí até hoje. Então, quando a gente fala dessa saída do Reino Unido, ele tem um vínculo muito direto com esse contexto de crise econômica e crise dos refugiados. Porque se a gente for pensar historicamente, a Inglaterra, por muito tempo, antes dos Estados Unidos ser a hegemonia, a potência que ele é hoje, por muito tempo é ela que dominou o mundo, é ela que foi o centro do mundo. As principais comercializações, os principais fluxos financeiros, todos convergiam para a Inglaterra. Então, pensar também nas redes migratórias pressupõe entender que a Inglaterra ela é centro do mundo. 2 exemplos disso. Primeiro é pensar na Bolsa de Valores.
A bolsa de valores mais importante do mundo não é a bolsa de Nova York, embora a gente costume achar que é, né? A gente já pensa logo em Nova York, Estados Unidos, é a mais importante. Mas, na verdade, é a bolsa de Londres. Se a gente for pensar também, né, no nosso fuso horário, a gente determina a própria bolsa de valores funciona em função de qual horário? Em função do horário de Londres, do meridiano de Greenwich. E, obviamente, as redes migratórias vão, então, tender a converger para a Inglaterra. Porque, como o próprio conceito, né, como o próprio nome já fala, são redes migratórias. O que são redes? Imagina, esquece geografia, né? Imagina uma rede de pescador, várias linhas que são interligadas aí por nós. Uma rede de futebol, várias linhas que são interligadas também por nós. O que são essas linhas? Essas linhas seriam os fluxos, exatamente como a gente vê aqui nesse mapa, por exemplo, aqui ó, linha, linhas, linhas. E quais seriam os nós? Os pontos, né? Os nós são as cidades para onde convergem essas pessoas, aonde essas pessoas se assentam. E a rede migratória para Londres, a rede migratória, né, para a Inglaterra, ela é por muito tempo a principal. Porque quando nós, seres humanos, migramos, a gente normalmente migra em conjunto, por isso em rede. Claro que de primeiro, normalmente, vai uma pessoa sozinha lá, de malucona, se fixar num outro local que ela nem conhece, que ela nunca falou a língua, que ela não conhece ninguém, que ela não sabe nem como é que vai trabalhar. Mas depois dela, depois que ela se fixou e minimamente deu certo, pode ter certeza que outras pessoas acabam indo junto. Porque já tem ali um amparo, porque já tem minimamente onde ficar, alguém para indicar um trabalho, alguém para já, de repente, traduzir a língua para você, porque ela já fala minimamente do dia a dia. Então, nós, seres humanos, temos a tendência muito tradicional, né, de migrarmos em rede. E por isso que quando a gente olha esse mapa aqui que está mostrando os principais fluxos migratórios no mundo, a gente consegue entender por que converge tanto para cá, para a Inglaterra, por que ela está também com essa bolotinha azulzinha aí chamando mais atenção. Pensando nas migrações para o Reino Unido, tá um pouquinho clarinho, mas a gente consegue perceber. Repara que vem, né, do mundo inteiro, com um destaque muito grande aí, né, para a África, para a Ásia e para o Oriente Médio. A gente tem uma convergência aqui de fluxos dessas redes migratórias para cá, para o Reino Unido. E aí, reiteramos, num contexto de crise, num contexto em que é muito mais fácil apontar o imigrante como o problema dessa crise, por que não então fechar as fronteiras? Por que não então passar a controlar? Claro que os países centrais, eles sempre foram extremamente controladores das suas fronteiras, né? Mas isso passa a ficar muito mais evidente. E aí, muitos, né, dentre vários argumentos que foram levantados a favor, né, do Brexit, a favor da saída do Reino Unido da União Europeia, estão justamente relacionados, né, a esse controle da entrada do imigrante, porque ele rouba o emprego, a uma maior autonomia na denominação ali, né, perdão, na denominação não, né, no controle dessas fronteiras. E claro, isso gera também alguns poréns, algumas consequências, até porque se a gente for pensar, Londres é a capital, né, a cidade global mais cosmopolita do mundo, que mais tem imigrantes. Isso gera aí uma certa perda econômica. Uma perda econômica porque boa parte desses imigrantes são jovens em idade ativa, que estão produzindo, que produzem inovações tecnológicas, então também geram alguns tipos de consequências. E como, além, né, a gente estava falando de Londres, esse discurso xenofóbico não vai se propagar apenas na Europa Ocidental. Mas isso acaba sendo um pouquinho contraditório, porque como destino final, boa parte desses refugiados, eles buscam a Europa Ocidental. Eles buscam a Alemanha, a França, a Inglaterra. São esses três os principais. Pouquíssimos, não vamos dizer nenhum, né, porque às vezes tem, e a gente sabe que tem, mas é um número muito mais baixo, muito mais insignificante. Pouquíssimos têm como destino final, desejam simplesmente se refugiarem, se assentarem nos países do leste europeu, Eslovênia, Eslováquia, Lituânia, a Hungria. Mas fato que o leste europeu também vem aumentando e muito o seu discurso xenofóbico. Peguei aqui um exemplo da Hungria, né, que é governada por esse carinha aqui, o Viktor Orbán, e repara só na manchete, né, em desafio à União Europeia, Hungria aprova a lei que criminaliza quem ajudar imigrantes. Esse cara, né, ele aprova uma lei que o húngaro, se quiser botar dentro da sua própria casa, né, receber um refugiado, receber um imigrante, isso passa a ser ilegal.
justamente mostrando pra gente, evidenciando como essa discriminação, como a xenofobia, como o racismo, eles passam a se oficializarem, né, dentro da própria esfera política. Além disso, né, a gente pode citar também outros exemplos. A gente sabe que a Europa vem passando por um processo, né, de envelhecimento populacional de modo geral. Eles vêm tendo a carência, né, de repor a PEA, a população economicamente ativa. Então, a gente tem duas formas de fazer essa reposição. Uma que é imediata e uma que é mais duradoura. Qual seria a imediata? Abrir as portas e aceitar esses imigrantes. É muito mais rápido da gente conseguir fazer essa reposição. A segunda é estimulando a natalidade. No caso da Hungria, o que vocês acham? Se eu tô falando que esse cara já é um cara que propaga, que oficializa um discurso extremamente conservador e extremamente discriminatório, esse cara vai estimular então a natalidade. Ele vai inclusive estatizar boa parte das empresas de fertilização, por exemplo, né, para que os próprios húngaros se reproduzam e mantenham aí uma linhagem pura, para que não tenha necessidade desses refugiados, para que não tenha necessidade dos imigrantes. Mais uma manchete, né, falando do caso da Hungria. O caso da Hungria tem sido bastante falado, né, na mídia. Olha só, porque a Hungria se rendeu ao extremista Orbán e como controlar o ensino é essencial para o seu projeto. E aí ele traz pra gente, né, justamente essa ideia de como uma sociedade, de certa forma, mais vulnerável, sobretudo no âmbito econômico, fica aí mais sujeita a aceitar, a seguir esses discursos. A gente pode fazer aí um paralelo bem grotesco, né, se a gente for falar com a ascensão do nazismo, do fascismo, que também era um momento de vulnerabilidade. Mesma coisa se a gente for comentar aqui em relação a esse período. Olha essa questão 3, gente. Mais de 1.000 refugiados entraram no território húngaro apenas no primeiro semestre de 2015. Budapeste lançou os trabalhos preparatórios para a construção de um muro de 4 metros de altura e ao longo de sua fronteira com a Sérvia, informou o ministro húngaro das Relações Exteriores. Uma resposta comum da União Europeia a este desafio da imigração é muito demorada e a Hungria não pode esperar. Temos que agir, justificou o ministro. Texto 2. O Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, o Acnur, critica as manifestações de xenofobia adotadas pelo governo da Hungria. O país foi invadido por cartazes nos quais o chefe do executivo insta os imigrantes a respeitarem as leis e a não roubarem os empregos dos húngaros. Para o Acnur, a medida é surpreendente, pois a xenofobia costuma ser instigada por pequenos grupos radicais e não pelo próprio governo do país. Então ele trata pra gente aqui justamente, né, de uma mudança um pouco nesse perfil, que normalmente são as pessoas, né, são civis que são xenofóbicas, que verbalizam isso. E minimamente aquele governante ele pode até ser, mas ele age com uma certa politicagem. Aqui não, aqui ele verbaliza isso tranquilamente, abertamente. O posicionamento governamental citado nos textos é criticado pelo Acnur por ser considerado um caminho para o quê, então? Bom, como a gente está vendo aqui, né, olha só o fortalecimento das práticas de discriminação. Porque o próprio grupo, né, o próprio corpo político legitima esse tipo de discurso. Então, obviamente, isso fortalece essas práticas de discriminação. Tudo bem? Olha só o que a gente estava falando em relação a esse envelhecimento, né? A necessidade de ter essa reposição. Isso aqui, claro, né? É uma previsão. Se a gente for pegar aqui, né, a pirâmide etária da União Europeia de 2010, a gente já percebe que ela tem uma base mais estreita em relação à PEA, ou seja, que ela já deu uma reduzida na taxa de natalidade. E que se a gente for comparar com essa previsão de 2050, muito provavelmente ela vai reduzir ainda mais, reduzindo também aqui, né, aqui o seu corpo, que está relacionado à PEA, e aumentando o topo, ou seja, aumentando a expectativa de vida, demonstrando pra gente justamente essa necessidade, né, de reposição. E aí, claro, né, quando a gente fala dessa reposição, os países europeus, de modo geral, eles não querem uma reposição qualquer. Existe uma tendência muito forte. Dá uma olhada só nessa imagem aqui de uma publicidade que está justamente mostrando pra gente, né, um projeto de intercâmbio de estudantes, né, quando ele fala assim, International Media Studies, enfim, ele tá falando aqui Master Degree, ele tá falando de um projeto, né, de intercâmbio já voltado para mestrado, para pós-graduação, né, ou seja, não é nem um cara graduado, é um cara que já é pós-graduado. E olha o perfil das pessoas aqui. A gente tem aqui um cara branco, mulheres,
uma mulher islâmica, negra, um cara negro. Então, a própria publicidade, né, ela perpassa pra gente essa ideia de diversidade, de que eles não se importam qual é a origem, qual é a cor de pele dessa pessoa, qual é a religião, mas que eles querem alguém qualificado. E isso realmente tem um quê de verdade, né, porque eles são seletivos, sobretudo em função desse caráter econômico de qual seria a finalidade da mão de obra dessa pessoa. E aí, por isso, essa maior seletividade, por isso essa preocupação também em relação a esses refugiados, de não abrirem para qualquer um, no interesse de manterem uma mão de obra mais qualificada. Enquanto que ao restante, resta o outro lado do muro. E quem são essas pessoas? Dá uma olhadinha, a gente vê o que algumas mulheres, por exemplo, com hijab, né, o que seria tipo o véu, sendo barradas aqui justamente na fronteira com a Hungria que a gente estava comentando. Olha só essa questão 4, galera. Vejamos a França. É o caso típico de um país que acreditou poder absorver a migração. Porém, por um lado, impôs logo aos imigrantes a ética da república e, por outro, arrumou-os nos bairros remotos. É muito raro encontrar um migrante a viver ao lado de Notre Dame. Por que um muçulmano em França se torna fundamentalista? Acha que isso aconteceria se vivesse num apartamento perto da Notre Dame? A sua integração não foi completa. A migração em longo prazo pode produzir integração, mas em curto prazo não. Que é o que a gente falou. Alguns governos, né, até defendem a entrada, mas não é simplesmente entrar. É entrar e você conseguir se inserir socialmente. Aquele processo que a gente estava comentando de reterritorialização. Que essa pessoa ela não tenha uma reterritorialização precária, que ela consiga se inserir socialmente, fazer uso daquele espaço, ter um trabalho, conseguir estudar, que ela faça parte daquela sociedade. E é o que ele está tratando aqui pra gente. Esse é um trecho de uma resposta do escritor Humberto Eco sobre a difícil questão dos imigrantes e refugiados estrangeiros na Europa. No caso de seu comentário, ele se refere, letra A, ao fenômeno do impossível convívio social entre identidades culturais tão distintas como a dos franceses e a dos muçulmanos imigrantes. E não é impossível, né, gente? É porque existem aí alguns preconceitos, uma segregação, mas isso não é impossível. Descarta A. B. Problema insolúvel da imigração atual para a Europa. Esse problema também não é insolúvel. É um problema, é uma questão, mas a forma também como ela é gerida, administrada, isso acaba tornando mais difícil e mais agravante. Olha C. Problema de segregação urbana nas cidades francesas que dificulta a integração dos novos imigrantes no quadro social nacional e os mantém isolados, vinculados apenas às suas identidades culturais de origem, que é o que a gente falou. Eles entram, mas ficam segregados, né? Eles moram em locais diferentes e justamente por não se inserirem na sociedade francesa, que eles ficam ali reterritorializados de modo precário, de modo marginalizado. Guarda essa C. D. Fenômeno da inadaptação cultural dos imigrantes de origem oriental à cultura ocidental. Independente da origem, nós somos adaptados, nós podemos nos adaptar, né, a diversas culturas, isso não é uma questão. Então, galera, marca aí a letra C, que ela vai corresponder bastante a isso que ele estava falando, né, do fenômeno aí, né, no caso mais exclusivo da França. Passando, só pra gente ilustrar também, né, a gente costuma falar bastante, né, dessa questão da construção dos muros, a gente fala muito do muro dos Estados Unidos com o México, mas se a gente for olhar para a própria Europa, a Europa também vem se fechando. Vamos dar um enfoque aqui. Olha só, a Europa na divisão aqui com a África no norte, né, aqui bem na cidade de Ceuta, por exemplo, um muro construído no território da Espanha, um muro construído aqui próximo não, né, na divisão com a Turquia, e boa parte do leste europeu aqui também se fechando. Então, essa questão da construção dos muros, a construção de barreiras físicas é algo também que vem aumentando muito junto desse discurso ultranacionalista, na ideia da seletividade dos fluxos, na ideia de selecionar aqueles que entram e aqueles que não entram, que é o que ele vai perguntar aqui pra gente nessa. Olha essa questão 5, nossa última questão. Um mundo de muros, as barreiras que nos dividem. Um mundo cada vez mais interconectado tem erguido muros e cercas para bloquear aqueles que considera indesejáveis. Das 17 barreiras físicas existentes em 2001, passamos para 70 hoje. Algumas separam fronteiras, outros dividem a mesma população. Alguns freiam refugiados, outros escondem a pobreza, ou o medo, ou a guerra, ou a desigualdade, ou a mudança climática. E aí ele dá 2 mapas aqui pra gente, né? Mostrando aqui o muro que separa a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, e os muros que tem dentro do continente europeu. Boa parte deles vão se concentrar mais para cá para o leste ou na divisão mais próxima do Mediterrâneo. Os objetivos prioritários para a construção das barreiras físicas apresentadas nos mapas 1 e 2 são, respectivamente, o quê?
Estratégia militar e política demográfica, rivalidade étnica e polarização ideológica, antagonismo comercial e restrição religiosa, ou isolamento econômico e segurança ambiental. O 1, né, o mapa 1, que seria aqui essa primeira parte da resposta, está relacionado às das Coreias. E aí a gente pode falar estratégia militar. Rivalidade étnica não, que é tudo coreano. Foi dividido por uma questão geopolítica, por uma questão econômica e política. Antagonismo comercial também não e isolamento econômico também não, até porque elas têm relações. Estratégia militar vai ser o principal. E por que tem, então, aquela grande quantidade de muros na Europa? Em função da política demográfica. Por isso que a gente marca aqui nessa 5 a letra A. Beleza? Gente, era isso. Espero ter ajudado vocês. Espero que tenha sido bom. E a gente se vê. Até a próxima. Tchau, tchau. Agora, somos mais de 1 milhão! Faça parte da nossa família. Acesse nossas redes. ProEnem, sempre com você. We gotta celebrate life. We gotta celebrate living. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.